Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Como equilibrar os 4 corpos? Para alcançar a união, integração e equilíbrio de um mestre elevado, é preciso que você aprenda a equilibrar os 4 corpos. Você tem 4 corpos distintos e separados, cada um com aspectos singulares. Um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. O ideal é respeitar e ouvir todos os 4 corpos simultaneamente. O que se verifica com maior frequência é que é uma tendência de identificação excessiva com um ou 2 dos corpos, em detrimento dos outros. Mais da metade das pessoas do mundo experimentam a vida pelo ângulo do corpo emocional. Alguns sentem a vida, outros pensam a vida e são menos ligados aos sentimentos. Outros ainda estão envolvidos de tal modo com o corpo espiritual que não cuidam do corpo físico e também podem não cuidar de pensamentos e sentimentos. Alguns estão envolvidos de tal modo com a existência física que vivem completamente isolados do corpo espiritual e, às vezes, também das demandas intelectuais ou pensamentos. Provavelmente você se concentra em um ou 2 corpos em especial. É possível estar excessiva ou debilmente identificado com cada um dos corpos. Quando é esse o caso, a energia que flui do Criador não se move apropriadamente. Se essa situação perdura, acaba se manifestando como doença em um dos 4 corpos. O corpo físico geralmente acaba sendo o espelho desses desequilíbrios psicológicos. Isso se baseia na lei hermética, dentro como fora, acima como abaixo. É possível correlacionar a causação mental, emocional ou espiritual com a localização de problemas de saúde no corpo físico. Você pode não pensar em seus 4 corpos até que sinta o mal-estar, mas o objetivo é integrar esses 4 corpos e alinhar seus diferentes pontos de vista para usá-los a fim de se tornar perfeitamente criativo e desenvolver plenamente o seu potencial e o propósito divino que o trouxe aqui. Você é uma célula no corpo de Deus. Quando você não trabalha em harmonia com o plano sagrado de Deus, então, em certo sentido, Deus tem um câncer. Parte da lição proporcionada pelo sistema de 4 corpos é fazer todas as células funcionarem tendo o mesmo propósito em mira, idealmente, crescimento espiritual e teorrealização. Quando os 4 corpos estão equilibrados e integrados, não existem restrições e você flui livremente. Estando os 4 corpos equilibrados, você é plenamente capaz de compreender Deus. Muita gente entende isso como o corpo mental, mas ainda não sintonizou os outros corpos nessa verdade. O mesmo acontece na equilibração das 3 mentes. Por exemplo, é possível que a mente consciente não queira mais se preocupar ou ficar deprimida, mas a mente subconsciente pode não cooperar. O corpo mental pode compreender o ideal, mas vivenciá-lo plenamente em todos os 4 corpos para tornar esse ideal uma realidade vívida é algo que possivelmente exigirá um pouco mais de trabalho. Cada um dos 4 corpos e 3 mentes tem uma dádiva única de informação e orientação para lidar. A alma, ou mônada, pode lhe dar percepções intuitivas e agir como a voz da consciência. A mente consciente lhe dá o raciocínio lógico e dedutivo. A mente subconsciente lhe dá reações emocionais. O corpo físico lhe dá reações instintivas e sensações. O corpo emocional, que está ligado à mente subconsciente, concentra-se em como você se sente em cada momento e pode produzir impressões psíquicas. O corpo mental lhe dá um ponto de vista relativo à lógica daquilo que está acontecendo. O corpo espiritual, que está intimamente ligado à mônada, lhe dá intuição, consciência e orientação divina.
Quando você se identifica excessiva ou debilmente com um corpo ou mente, perde informações valiosíssimas. É da natureza do ego dizer-lhe que a maneira como ele trata a realidade é a melhor. Eu estou aqui para dizer que, segundo o entendimento de Deus, a melhor maneira de tratar a realidade é usar todos os níveis de orientação. Se no mundo profissional você se harmonizasse com seus sistemas de 3 mentes e 4 corpos na hora de tomar decisões importantes, tenho certeza de que seus negócios alcançariam um sucesso muito maior e que você cometeria erros menos dispendiosos. Seu veículo espiritual pode lhe dizer uma coisa, sua mente outra, seus sentimentos ainda outra coisa, e seu corpo físico e instintos uma coisa totalmente diferente. Você se limita quando se concentra apenas num tipo de dado preliminar. Por que não ter acesso a todos os planos de informação e orientação que Deus proporciona? À medida que você se torna mais e mais equilibrado, descobre que suas 3 mentes e 4 corpos estão trabalhando em harmonia rumo ao objetivo trifacetado de sucesso em todos os níveis, realização e cumprimento de sua parte no plano divino para a Terra. Vamos lá. Comentários. 4 corpos e 3 mentes. Como equilibrar os 4 corpos? Mental, espiritual, Emocional, mental. Eu acho que já estava complicado a gente ter que pensar no ego e no espírito. Já era 2 só. Agora virou 7. Ficou mais confuso. 3 mentes. Ficou confuso. Eu juro, eu li esse capítulo algumas vezes, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, a próxima vez que eu for tomar uma decisão, eu vou anotar as 7, as 3... Não, você tá rindo, Gilberto, mas eu tô falando sério. As 3 mentes e os 4 corpos. E aí anotar o que cada um diz. Que é para ver se eu consigo, na verdade, não é chegar a uma conclusão, mas é discernir o que cada um fala. Porque eu acho que a primeira dificuldade está aí. A segunda dificuldade é descobrir como chegar num consenso, mas a primeira é descobrir o que cada um fala de diferente, né? Porque eu pelo menos, realmente tendo a ser bastante emocional, assim, e aí a gente acaba deixando as coisas de lado, mas eu achei bem, bem difícil, assim, de colocar na prática, na verdade. É que eu não sei se eu tomei alguma decisão importante, se eu esqueci de fazer isso, eu sei que eu não pus em prática ainda não. E tudo isso, Daila, lembrando que nós estamos buscando a unicidade. Pois é. Eu tô imaginando... Pra que dividir em 7 se depois tem que virar 1? Caramba! Confuso, gente. Imaginou a Daila numa reunião falando pro pessoal, um minutinho que eu tenho que consultar. Tem uma coisa boa. Você não toma nenhuma decisão precipitada, né? Porque se você levar 30 segundos para anotar cada um, já vão pelo menos 3 minutos. Você já não fala o que não deve. Você já parou para pensar, já deu uma acalmada, né? Tem esse lado bom. Você vê, Daila, como nada é simples. Você falando me lembrou de quando eu falava para vocês o seguinte, que naquele capítulo Inibição lá, Sintoma Ansiedade do Freud, é como se ele dissesse assim, tem uma mesa de reunião que está lá, o id, ego e superego, o consciente e o inconsciente. Então, vamos tentar resolver o seu problema, porque é tudo da pessoa. Então, é a tua mente tentando resolver um problema seu. Uma boa imagem também, achei interessante. E aí, de repente, qual é a melhor solução? Nega, dá uma doença psicológica, dá uma doença física, então são tentativas de resolver o problema, mas isso aí é nesse conceito que eu uma vez comentei com vocês. Pensa nos corpos daquela maneira, assim, uma roupinha dentro da outra. A gente não fala da pele, né? Então estou com a segunda pele. Vamos pensar assim. Outro dia a pessoa falou, eu achei fantástico, associei, né? Então pensa que assim, são os corpos lá. Então você tem um corpo espiritual, mental, emocional e físico. Eles não andam separados, está tudo integrado. Então ele até está colocando assim, tem aquele que é muito racional, tem aquele que é muito emocional ou totalmente emoção, tem aquele que vai pela lógica, então está tudo lá com você.
Dá para você saber o que está funcionando ali. Pode não saber 100%, tá? Mas que nem tive uma reação física. Então, você está vendo que esse corpo emocional está reagindo a alguma coisa que você pensou, que você sentiu. Não tem muito como separar. Tem como você trabalhar, como equilibrar os corpos. Mas sabe o que eu acho mais difícil para mim, Daila, né? Eu acho que assim, o físico, ok. Eu acho que é o emocional, o mental. Mas para mim, o espiritual ainda é o mais inalcançável. Acho que é a roupinha mais de dentro, mais difícil de alcançar ainda, sabe? Para mim, Daila, pelo menos. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Você modifica seus corpos através da sua modificação interna. O reflexo que você faz na sua mente, nas suas atitudes, no seu trabalho de consciência, é ali que vai refletir nos seus corpos espirituais mais próximos, aqueles que a Fátima falou que está tudo grudadinho aqui na gente, etc. E aí sim, vai chegar uma hora que vai virar uno, que é o que o Gilberto comentou lá atrás, né? Mas isso é processo, isso aí tem que tirar todas as vícios que a gente tem, todas essas coisinhas bacanas que a gente faz aí, né? Para poder ter acesso a esses acessos, melhorando, você chegando nos corpos de dentro para fora. Eu entendo assim, né? Quem mais? Eu tenho até medo de mexer aqui no celular, porque como não sei o que aconteceu, travou o computador de tal maneira, eu estou até com receio de mexer nas coisas aqui, entendeu? De virar aqui as imagenzinhas. Ai, você, a tecnologia, realmente... Não, você quer me deixar maluca, é qualquer coisa de tecnologia. O pior é que é interessante isso, né? Porque que nem eu falei, Daila não lido com isso nem nada. Tudo bem, a Daila entendeu. Tem uma pessoa que convive comigo, sabe que a pessoa fala assim, olha, eu coloquei no Drive, nesse aqui tá no Drive A, no Drive B, eu já deleto. Já deleto porque... Então, é uma forma de... Eu falei isso, mas acho que serve um pouquinho para nós aqui, né? Porque deleta? Deleta para te tirar do equilíbrio. Porque se é alguma coisa que vai começar a te transtornar e você já está pensando nisso, naquilo, deleta. Isso aqui deixa para depois, se der eu faço, se não der não faço, depois qualquer coisa. Então, talvez... tenhamos que aprender um pouco a deletar determinadas coisas. Não é deletar para sempre, não é isso que eu estou falando. Olha, isso aqui vai me trazer uma desarmonia. Deixa para depois. Vamos respirar. Às vezes eu brinco, né? Olha, sou impulsiva. Pera, vou parar, pensar, sair, voltar. Então, de novo, não estou andando sozinho. Sou eu, 3 mentes, 4 corpos, está tudo interligado. E nem você falou, você é muita emoção. Você viu que ele fala aqui, tem pessoas que é mais 1 ou 2 corpos. Então, cada um vai se observar. O que mais funciona aqui? O que é mais atuante? A emoção desequilibra, da impulsividade e tal. Então, cada um consegue saber um pouco do que é mais atuante. Mas também já sabe que, está mais atuante, mas tem, como o Gilberto falou, tem que estar tudo em 1. Então, tem que entender que esses corpos, eles têm que funcionar juntos, né? Eles não têm que funcionar porque é alguma ordem, é porque é natural. Se você desequilibra, é que nem os chakras. Desequilibrou, alguma coisa vai desandar, alguma forma de doença vai surgir. Não precisa ser uma grande, ele falou aqui, não precisa ser isso, mas a desarmonia te traz as coisas não darem certo, pode te dar uma doença física, pode te dar uma ansiedade. Então, você vai sentindo, vamos voltar. Todo o nosso processo é uma constante autoobservação. É uma autoobservação diária, da hora que você acorda ao ir dormir. Mas eu sempre digo, isso não precisa ser sofrido, isso tem que ser um processo natural. Isso acordado, porque o dormir, né, quer dizer, o fora do corpo, aí já vamos deixar para um outro departamento ou um outro estudo, que já está bom aqui. Então, assim, eu sou constituído dessas peles. Então, é até uma forma de aprender a se sentir nessas peles.
Saber que, de alguma maneira, por mais que você seja mais emocional, eles estão interagindo o tempo todo. Não é você aqui, tem um ali, outro... Não, tá tudo junto aqui, ó. E, de alguma maneira, é como se eles estivessem também observando o que atua, porque também, óbvio, né? Você acha que o espírito não sabe que espírito ele é e tudo como funciona. Por que se fala tanto desta integração? Porque esta integração auxilia cada vez mais que o teu espírito é ele que vai fazer a expressão total de tudo isso. Quando você fala eu, interior, espírito, eu sou, já é na integração, já é na mônada, é uma coisa só. Essa essência divina. Mas, claro, é o nosso processo de evolução, mas estamos aqui ainda na matéria, aprendendo a lidar com esses 4 corpos e essas mentes. O que mais? Eu estou pensando aqui que à medida que a gente vai começando a ter consciência de como a gente tem reações emocionais, mentais, físicas, tudo, prestando atenção nisso já é uma forma de se conhecer melhor e talvez ir integrando melhor quando isso não está harmônico mesmo. Tem um lado que está meio torto, né? Então você tem que arranjar isso, e para arranjar você precisa prestar atenção no que é. O que é o quê e como conseguir aos poucos ir melhorando. Exato, Silvia. Tem pessoa que fala, nossa, olha, apareceu um problema, já parou de comer. Apareceu um problema, já começa a sentir dor na garganta. Você está falando de que corpo? Né? Nossa, olha, começa, já não tenho mais concentração. Ó, mente. Já estou tremendo. É isso mesmo. Então, essa autoobservação disse que não precisa ser sofrida por isso, porque a pessoa vai se conhecendo, tá vendo? Já não sei o que, já estou tremendo, ó, meu corpo. E o Freud falava isso, né? Sempre disse isso para você. Só ele fala que é um arco reflexo. Mas na visão dele, ele não tem essa visão de psicologia da alma. Ele fala, você sentiu, o corpo responde. Pensei em comida, dá fome. Ficou nervoso, pode dar vontade de ir no banheiro. É engraçado que tem algumas reações que elas são bem genéricas para todo mundo, na verdade, né? A pessoa fica nervosa, dá dor de barriga. É meio que serve para quase todo mundo, né? Eu fiquei pensando que, assim, às vezes, até para treinar esse discernimento, talvez seja interessante fazer exercícios em que você treina cada um desses corpos separadamente. Então, fazer exercícios físicos, você está treinando seu corpo físico. Sei lá, ler, por exemplo, está treinando o seu corpo mental. Meditar, você está treinando o corpo espiritual. Não sei, né? Eu acho que é uma forma de desenvolver todos os 4 corpos e estar antenado com cada um deles separadamente para que você consiga depois juntar tudo em uma coisa só. Saber que você tem os 4, né? Como se você não deixasse nenhum deles atrofiar, né? Fazendo uma analogia com o músculo, por exemplo. Na verdade, você já vai trabalhando essa integração aí do como o Gilberto falou. Você tem que lembrar tudo isso, você tem que pôr em prática, digamos assim, isso que você falou, né? Até quando você vai cuidar do físico, vou no médico para fazer meus exames, você está cuidando do físico. Vou lá fazer prece, meditação. Vou lá pedir vibração. Então, você está sempre não abandonando nenhum corpo, lembrando de todos eles como parte de uma pessoa só. Equilibrar os 7 chakras, então preciso alinhamento é isso. É procurar, eu acho que em alguns momentos, quando a pessoa não está bem, ela vai esquecer, mas enfim, gradualmente vai lá, Gilberto. Eu estou me lembrando aqui o seguinte, uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, tipo daquele do corpo, que fala isso, expressão não verbal e tudo mais, né? Comunicação não verbal. Que é aquele negócio, por exemplo, quando você está participando de uma conversa ou seminário, qualquer coisa assim, onde você não quer ouvir o que a pessoa está falando ou você não está concordando muito, a tendência é você cruzar os braços, por exemplo.
E o que eles Corpo dizem Fala, é o nome do... tem o Corpo Fala e tem outros também nessa linha. E interessante que eles dizem o seguinte, que, por exemplo, quando você cruza os braços, você para de ouvir, você para de prestar atenção. Então, é uma coisa assim que, digamos assim, vamos dizer, o corpo mental, vamos dizer assim, talvez, seja influenciado também pela postura que você assume. Estava pensando nisso agora, achei interessante, né? Que tanto ele reflete como ele causa alguma sensação. É um condicionamento, na verdade, né? Meio que condicionamento. Você já se, realmente é um reflexo do outro, não tem nem causa nem consequência mais, as coisas andam juntas mesmo. Não sei se condicionamento é a melhor palavra, Daila, porque eu ia falar o Freud falando, o Gilberto falando, lá vou eu lá no Freud, porque quando ele vai observar a postura tal, para ver se o que a pessoa fala alinha com a atitude dela, ele está falando da mente, mas ele está falando das defesas. Então, quer dizer, tem a expressão física. Então, quando o Gilberto fala, você cruzou o braço, cruzar braço ou cruzar perna é defesa. Então, você tanto corta a circulação, né? Ó, nós estamos falando de energia, como você, de alguma maneira, está dizendo que o que vem do outro não te pega tanto. Barreira, né? Então é uma defesa. Nessa visão do Freud e tudo mais, é uma defesa psicológica, né? Então, eu já me armei aqui, ó. Tá? De alguma maneira, todo o nosso aprendizado, até a Vanessa colocou, todo o nosso aprendizado é pelo ouvir, porque o outro falando, ou enfim, várias informações, elas que vão mexendo com você para o novo fazer parte. Então, se você fecha qualquer canal, você está impedindo o processo de mudança. Óbvio que pode ter, uma abobrinha acontecendo aqui, mas até isso, a abobrinha que alguém pode ajudar você a fazer alguma reflexão, não importa. Né? Mas eu diria que, assim, pelo menos na psicologia, são posturas de defesa. Você fechou o campo para o outro não chega. Tá? Até mesmo espiritualmente. Então, vamos supor, se você coloca um objeto entre você e a outra pessoa, então é para a energia negativa do outro não me pegar. É fácil pensar dessa forma, olha, estou me protegendo, mas de alguma maneira é colocar algo. Tá? Então é isso mesmo, existem essas coisas, esses movimentos nossos, né? Eu achei legal essa fala acho que foi a Silvia, né, que falou aí da gente ter a consciência e tudo, porque eu comecei a perceber que eu não sei ouvir. Já tinha um tempo, né, e ainda botaram um vídeo lá no nosso grupo falando sobre essa questão do ouvir, né, e aí eu me vi todinha ali, que a pessoa chegava para mim, menina, eu tô sentindo uma dor, e eu que tô toda mazelada. Que aconteceu isso comigo, quando eu sei o que, eu pegava e jogava o meu problema pro outro. Não tava pouco me lixando na verdade, né, pelo do outro. E aí hoje é tão engraçado, hoje uma colega minha foi falar sobre uns problemas dela, e eu querendo interromper, eu mesma falar, cala a boca. Fica calada, escuta, tu já vai jogar o teu para dizer, porque eu já queria comparar, né, já queria dizer, e comigo, que foi assim, assado. Né? E fica uma briga de mazelas, né? Uma dizendo a sua e a outra, e ninguém escuta ninguém. É todo mundo aí num tumulto. Em relação a essa leitura, o que não sai da minha mente é Deus eternamente fazendo quimioterapia, né? Porque a gente é tudo mazelado. Ele diz que se a gente não está andando com as células direitinho, ele está com câncer, coitado, meu Deus do céu. É muita quimioterapia, né? Viu? Tá em metástase já. Mas só precisa essa frase dele, assim, eu sei que ele comparou isso, né? Mas eu acho que ele, no meu ponto de vista, ele só não foi muito feliz quando fala que o corpo de Deus está com câncer, né? Não, lógico, eu entendi tudo. Eu sei, Gilberto, eu sei. Mas é no corpo físico, né? A gente sabe que vai para o lado espiritual, aquela coisa toda, etc, né? Mas Deus é perfeito, Deus não pega câncer, né? Então é só... eu acho que eu acho que ele quis deixar bem claro a importância que nós temos, né? Como somos importantes. Se somos uma célula de Deus, então como a gente é importante? Se a gente não está se cuidando, a gente está esculhambando tudo, né? A gente é tão danado que depois arranca o câncer de vez.
nas outras encarnações. A gente vem e arranca ele. O que mais? Que a Daila falou, eu acho que o texto também chama atenção, né, da questão de você perceber se você não está muito ligado, por exemplo, só no emocional ou só no mental, né? Você perceber, e ele chama até atenção no espiritual, né? E aí me veio aquela coisa da pessoa ficar muito, assim, um pouco focada demais no espiritual e abandonar todo o resto, como se o resto não tivesse importância, né? Porque às vezes a pessoa vai para um extremo, né, de achar que essa encarnação é só para meditar, por exemplo, um modo de falar, né? E na realidade não percebe que a gente tem que realmente trabalhar com os 4, né? Harmonizar tudo isso, né? Porque senão você também não está cumprindo o seu papel, né? É interessante o que você está falando, mas bom, eu vou voltar no comentário do Xavier depois. É interessante o que você está falando, porque assim, se você conversa com médica espírita, algumas, pelo menos que eu conheço, não posso falar todas, né? O fato de ser médica, então a pessoa pode trabalhar dando passos de obsessão, mas a primeira coisa que ela pensa quando alguém fala de doença é no corpo físico. Entendeu? Então aí vamos lá, é o vício, né? Então a pessoa fala, não, porque olha aqui, ela não pensa em, será que eu peguei alguma energia? O que será que está acontecendo comigo? Né? Então assim, pela profissão, aquilo fica mais presente para ela. Então às vezes eu falo, você esqueceu que nós somos energia, que, né, você convive e tal. Não, a pessoa já vai no corpo físico. E tem uma maldade disso? Não, como essas pessoas têm esse costume, nós temos outros também, né? Me lembrei também, você falando do Steve Jobs, como ele, muitos, né? Não vou no tratamento, vou lá, né? Vou comer isso, vou comer aquilo, então vou ficar só achando que determinada alimentação é o suficiente para mim. Né? Não! São muitos fatores. E, na verdade, por mais que nós estejamos aqui estudando, nós não conseguimos ainda compreender tudo do que está acontecendo dentro de nós. Então, quer dizer, aconteceu algo, você tem que pensar em todos os lados. Como a Daila falou, pega o 7 aqui, ó. Chama tudo que você... de ego, superego, consciente, inconsciente. Pega todo mundo junto, senta aqui na mesa, vamos ver o que está acontecendo. Está pegando, né? O que está pegando, porque são várias partes nossas dando uma reação e você está na busca de entender como é que eu me integro. Então, preciso saber de onde vem. O chakra. Então, chama o chakra também. Põe tudo aqui. Em volta, chama a fraternidade, todo mundo para ajudar a clarear, para falar assim, o que não está funcionando para entrar nesse equilíbrio. Mas esta comunicação, até essa que nós estamos fazendo agora, é a nossa abertura de estar disposto a entender este ser, não é este corpo, é este ser, composto de tantas partes, e que elas têm que se comunicar. Porém, por mais que elas tenham que se comunicar, preciso entender essa linguagem. Nossa, não é fácil, mas eu não vou esquecer mais disso a partir de agora. Tá? Então, como a Silvia falou, observar tudo. Então, eu vou meditar, né? Vou meditar, eu vou no médico, eu vou, às vezes, assistir algum filme que me indica alguma coisa que traga alguma consciência para mim, vou ler, vou estudar, vou tomar, enfim. Tomar banho, você ia falar, vou tomar banho, tá cuidando do corpinho. Tudo. Vai passear, vai relaxar, você entendeu? Vai na piscina, vai mergulhar, não importa você, porque se tudo existe na Terra, está a nosso serviço. Lembra das leis herméticas? Tudo está a nosso serviço. Não tem nada contra nós, a não ser nós mesmos. Nós mesmos. Então, sabe? Cada um vai utilizando e vai se encontrando. Olha, isso aqui resolve aqui, isso aqui foi bom para mim ali, e aí vem aquilo, né? Não quer dizer que tudo que funcionou para mim vai funcionar para o outro, porque nós não sabemos tudo que está no outro. Mas muito menos, porque nem, junto com tudo isso ainda tem encarnações passadas, mas enfim, já chega o que nós estamos falando aqui, que é do hoje para amanhã e esse equilíbrio nosso. É tudo isso. O que eu queria falar do Xavier é o seguinte, a frase é forte. Quando você falou, Xavier, assim, a frase é muito forte,
Que, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, você é divino. Eu entendi isso, Fátima, eu entendi. Tanto que isso que ele escreveu, a gente discute na Fraternidade Branca também. Né? Não, para mim está claro. É que pega, né? Para mim é assim, falar, meu Deus, eu entendi. Mas eu acho que ele escreveu para chocar mesmo. Meu. Eu acho que foi realmente o intuito dele chocar, tipo, para e pensa como, né, o quanto você é importante, né? Como a Camila falou, o quanto você é importante. Porque às vezes nós precisamos... porque de vez em quando, quase sempre, nós tomamos umas pauladas, que é para, tipo, pá, sabe? Acorda, se centra, tá fazendo o quê? Vai para onde, filhinho? Tá fazendo o quê? Vai para onde? Que mais, pessoal? Mas eu achei legal, assim, um ponto dele. A gente fala muito, a gente tende muito a falar, né, em auto-observar para resolver o que está errado, né? Mas eu achei interessante o ponto dele de você usar esse conhecimento antes de você tomar uma decisão, antes de você ter alguma ação, para você já seguir o caminho certo, né? Não só para corrigir, mas já para realmente você escolher o que é melhor para você e para sua missão, né? Então, usar mais uma forma até preventiva, digamos assim, entendeu? Porque a gente tende muito a pensar, né? Quando as coisas dão errado, a gente para pensar. E quando tá dando certo, a gente vai indo, né? Vai seguindo. Aleatoriamente. Tá nesse trecho aqui, que eu até marquei. Cada um dos 4 corpos e 3 mentes tem uma dádiva única de informação e orientação para lidar. É na página 37, tá? Vou repetir porque eu vou ler. Cada um dos 4 corpos e 3 mentes tem uma dádiva única de informação e orientação para lidar. A alma ou mônada pode lhe dar percepções intuitivas e agir como a voz da consciência. A mente consciente lhe dá o raciocínio lógico e dedutivo. Aí, Daila. A mente subconsciente lhe dá reações emocionais. O corpo físico lhe dá reações instintivas e sensações. O corpo emocional, que está ligado à mente, concentra-se em como você se sente em cada momento e pode produzir impressões psíquicas. O corpo mental lhe dá um ponto de vista relativo à lógica daquilo que está acontecendo. E o corpo espiritual, que está intimamente ligado lhe dá intuição, consciência e orientação divina. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, nessa mesa de reunião, todos vão falar, porque todos estão falando e todos estão trazendo alguma contribuição. Só uma perguntinha. Voltando ao Gilberto, pode pôr o texto de novo? Que eu fiquei na dúvida quando fala no corpo espiritual e a alma. A última frase. O corpo espiritual, intimamente ligado à mônada, lhe dá intuição, consciência e orientação divina. Qual é a diferença entre corpo espiritual e mônada ou alma? De novo, hoje, eu falei assim, eu coloquei no celular... Brincadeira. A semana que vem eu tenho que ficar no computador para pegar o texto, mas se alguém quiser procurar também, pode procurar, né? Acho que a Vanessa até falou, pensa numa coisa só. A mônada é como se fosse o mais puro do teu ser, é a tua essência. Uhum. É a sua criação, a sua origem, né, Fátima? Sua origem, Entendeu? Na verdade, é como se fosse uma coisa só, né, Xavier? E aí, o que ele fala, o corpo espiritual que ele está colocando, é o seu último estágio evolutivo. Como eles são separadinhos, então a mônada, o corpo espiritual, porque vai o texto lá, Gilberto, de novo. É a última frasezinha que ele fala, quer ver? Uhum.
Cadê? O corpo espiritual está intimamente ligado à mônada, ele dá intuição, consciência e orientação divina. Então, essa orientação divina é a sua essência mais divina que você tem, é a sua criação de Deus, é o que você tem de melhor, né? E quando a gente quando nos tornarmos um, a gente vai se tornar um, esse corpo, é o que está lá, é o divino. A gente volta, teoricamente volta para a origem, né? Mas não, volta um corpo espiritual mais robusto, etc. Mas ele é o que tem, imagina a Silvia, o que tem de melhor, tá ali. E não tem... Então, é a origem que vai evoluir para o corpo espiritual. Imagina Jesus Cristo. Eu não sei se é bem nessa ordem, não, Silvia. Eu me lembrei daquele filme Cocoon. Tá, imagina que você é uma roupagem, pega essa roupagem toda. E aí quando o Xavier está falando, eu penso exatamente nisso. O espírito num nível de evolução, ele não tem nem corpo físico, ele é pura luz. Tá? E o Cocoon, ele lógico, é um filme e tal, mas ele traz um pouco disso, quer dizer, quando você tira aquela roupagem espiritual, o corpo físico e tudo, mas você é aquela luz. Você vê que lá nem tem a sexualidade como nós temos aqui, quer dizer, você tem a forma de ter os teus contatos sem precisar dessa aproximação, até porque tem tem a telepatia e vai longe a história. Mas é como se fosse assim, a nossa raiz, esse Deus aqui, essa divindade, é luz. É luz. Na centelha divina. Centelha divina? Também. Isso, centelha divina. Então, esse processo de ascensão lógico, né, que já vem por todas as nossas encarnações, vamos saber lá quantas vão precisar, não importa. Mas essa limpeza, essa unificação e essa, não é só essa consciência dessa integração toda, porque aqui ele não está falando claramente, mas nós já entendemos que o amor está em tudo isso aqui. Até quando você está se integrando, você está falando, conversando com você, se abraçando, se compreendendo, tem um ato, uma atitude de amor e de amar. Então, o mais puro do mais puro. O que mais? Não tenho hora, hein? Olha que conexão com o mentor espiritual. Isso aqui é o mais divino, mais... É o Pai Giba? Pai Giba. É o Pai Giba? Fala assim, eu Pai Giba é fogo, meu. Dele. Olha, já perdi uns colares, uns turbantes. Pai Giba. Pai Giba. Meu Deus. 4 corpos se uniram agora, hein? Que mais? Olha, e agora ele vai falar de cada corpo, hein? O emocional, o mental, o físico, o corpo espiritual. Voltando aqui, no final do capítulo, se no mundo profissional você se harmonizasse com seus sistemas de 3 mentes e 4 corpos na hora de tomar decisões importantes, tenho certeza de que seus negócios alcançariam um sucesso muito maior e que você cometeria erros menos dispendiosos. Seu veículo espiritual pode lhe dizer uma coisa, sua mente outra, seus sentimentos ainda outra coisa e seu físico instintos uma coisa totalmente diferente. Você se limita quando se concentra apenas num tipo de dado preliminar. Por que não ter acesso a todos os planos de informação e orientação que Deus proporciona? À medida que você se torna mais e mais equilibrado, descobre que suas 3 mentes e 4 corpos estão trabalhando em harmonia, rumo ao objetivo trifacetado de sucesso em todos os níveis, realização e cumprimento de sua parte no plano divino para a Terra. Então, o que vocês entendem aqui? Eu fiquei um pouco confusa com uma coisa. Se todos trabalham com o mesmo objetivo, que é o da realização e tal, como é que numa situação
cada um pode falar uma coisa. Eu entendo que o corpo físico fala uma coisa, eu acho que o corpo físico está mais ligado ao ego, assim eu imagino, né? E aí realmente tem um... Mas eu penso que o seu corpo espiritual, a sua mente consciente e tal, eu acho que deveria falar a mesma coisa. Não tem a ver com a sua Alguém tem especialidade? opinião Como assim? A especificidade, cada um trabalha num determinado setor. Né? Um coordena as questões fisiológicas, o outro coordena a parte, os pensamentos, o outro coordena justamente sentimentos, emoções. Então, assim, cada um responde por conta daquilo que ele está mais acostumado. É a especialidade dele. Então, acho que assim, é o parecer do especialista em relação àquilo. Não que sejam coisas diferentes, mas pontos de vista diferentes sobre um mesmo fato. Sim. Dizer coisas diferentes sobre a mesma coisa. Nós vamos voltar na reunião. Se... Tem uma coisa, Daila, você está comentando, falou assim, como é que eles falam, mas o quanto é que você, nós, estou falando você, mas nós, tá? A gente está preparado para ouvir todos os corpos com as suas mensagens, com equilíbrio, discernimento. Nós não estamos. Nós não temos. Então. Que você não dá nem bola, normalmente você não dá nem bola para tua intuição. Às vezes você fala, puta, nossa, eu tinha pensado nisso, por que eu não fiz o que eu tinha pensado? Você não dá bola para tua intuição. É a que está mais próxima da gente, né? E uma outra coisa que eu pensei também, está muito ligado nas tuas crenças, né? Porque por mais que te falam, que tentam te falar, ou que tentam te levar para um lado, você está ligado a crenças, a pensamentos sabotadores que não são seu, coisa de infância, não sei o quê. Então você não dá muita atenção para aquilo, porque você está muito ligado do outro lado, né? Está muito ligado ainda. Acho que também tem a ver. A falta de perdão. Sempre estuda, né? A sombra e a luz. Isso. Se a gente está na sombra, a gente vai ter maus pensamentos, o nosso instinto vai ser de destruição. Eu acho que tem tudo isso. E aí são essas o medo, né? Tem uma coisa de medo ainda, de insegurança, de querer dominar, e aí você fica... Vem alguma coisa na tua mente, mas eu acredito nisso, né? Que assim, até você tem tanto medo, você quer tanto dominar, que você não dá vazão para aquilo que está vindo na sua mente, na intuição. Porque você quer dominar até a tua intuição. Até a tua vozinha lá de dentro, você não aceita muito. Falava um senhor aí, homens de pouca fé. Então, se você pegar bem o final do capítulo, desse trecho, ele vai dizer que todos esses corpos andam em harmonia. Todos eles estão lá para te ajudar. Então, qual é o problema? É nós que estamos desarmonizados. É nós que estamos... É isso que ele está dizendo. Olha, eles funcionam. Sabe, tipo assim, ó, tá tudo bem. O problema é você. Onde fica a minha teimosia? Tanto é que ele começa até falando assim, ó, você tem 4 corpos, de repente você escuta só um, depois escuta só o outro, depois, no máximo você escuta 2, porque ele fala isso, ó. Você parece que escuta mais um emocional, às vezes 2, emocional e físico, mas todos estão lá. É que nem os chakras estão todos lá para trabalhar, porque um completa ou complementa o outro, que cada um tem uma tarefa, uma função. É o que o Gilberto falou. Cada um tem uma tarefa, está no sistema digestivo, sistema respiratório, sistema não sei o quê. Quem que atropela tudo isso? Nós. É como se fosse assim, tudo em você está em harmonia. Deu para entender? Ó, tudo está perfeito. Isso. Você quer entender Deus? Você é perfeito. Exato. Então, voltando lá, quer dizer, se eu vou fazer a reunião, né, eu vou escutar todos. Essa escutatória individual também, eu vou escutar todos, é um pouquinho de cada um. O que diz minha razão, a minha emoção, o meu corpo físico. Então, você fala, olha, isso aqui eu não como porque pega o fígado. Então, não vou lesar o fígado. Eu consigo ter essa mesma habilidade, não sei se é a melhor palavra, de ouvir todas as minhas partes. Isso aqui não me faz bem, ali não é bom. Parar,
De novo, parar, pensar. Então, quando você tem uma resposta, não é um corpo se comunicando, é um todo se comunicando. Quando você fala, bom, agora eu encontrei, é isso. Tá? Isso nesse equilíbrio, ó, como equilibrar, tá? Então, assim, quando você fala, é eureka, a harmonia está em tudo. Não é um corpo, dois, ou você falando, não escuto nenhum, vou andando. Você... É esse que é o ponto. É uma engrenagem perfeita. Me veio à mente agora, assim, digamos que eu queira comprar uma casa. Só que eu tenho que analisar todos os pontos da casa, né? Se eu for muito impossível, eu vou olhar para... Ai, que linda! Olhei a frente da casa, tem um jardim, achei linda, eu vou comprar. Só que eu não escutei o resto, se tem, sei lá, infiltração, se lá atrás tem um quintal legal, se na lateral tem janela. Tem parede. E aí tá todo mundo me avisando, aqui tá certo, aqui tem uma janelinha, aqui tem não sei o quê. Aí quando se une tudo, vou comprar. Porque tá legal, né? Eu escutei todas as partes, olhei, avaliei. A documentação tá perfeita. Né? Até isso, Camila. Eu me encantei pelo jardim. Mas será que é isso que você precisa? É o jardim? Pois é. Você está olhando o mar ou você está olhando a onda? Você está olhando uma parte ou você está olhando pelo todo? Isso. É louco, né? Pensar que você está falando com alguém e fala, pera um pouquinho, não posso te responder agora. Às vezes eu falo, para e vai pensar, pera um pouquinho, eu só posso te dar a resposta daqui a pouco. Daqui a pouco não sei quando é daqui a pouco. E quantas Mas vezes é mais ou menos faz isso? Quantas vezes a gente não faz isso quando a gente julga as pessoas? Né? Sei lá, a Silvia fez alguma coisa para o Gilberto veio aqui, olha porque ela fez isso, mas eu não sei o outro lado, não sei o que aconteceu para que o Gilberto tenha feito isso para si, né? Então a gente tem esse costume, opa, olhei só isso aqui, o Gilberto não presta, é um sem vergonha, como diz aqui, né? Faz a bagaceira com os outros, bicho velho, não sei o quê. E aí, pronto, julguei porque eu só estou sabendo do lado da Silvia. Aí depois o Gilberto, não é bem assim, não. A Silvia fez isso. Aí, né? Então a gente... Bagaceiro. Isso que vocês falaram, não tem nada que irrite mais uma pessoa se a pessoa vier com uma ideia ou um julgamento de alguém e você fala, não sei, eu vou descobrir. Vou pensar. Vou pensar que a pessoa quer te vender aquilo, né? Que para ela já está pronto aquilo. Você deixa a pessoa muito brava, porque ela quer te vender aquela verdade. E é isso. Ela quer apoio, né? Olha, se vocês pegarem o começo do livro, e nós temos que encerrar, porque agora tem um grupo que está no comecinho do livro, lá ele diz, quando ele está falando na página 13, ele fala... Não, peraí, a 13 e a 14. A mente... deixa eu ver. Então, a mente... Não sei se é essa parte. Falei 10 vezes, né? Ele vai falar, não vou conseguir achar agora. A mente subconsciente é capaz... Não, é também a sede das capacidades psíquicas. Então, ele vai falar de todo... Não é essa parte, já errei tudo aqui, mas tudo bem. Mas ele vai falar das influências. Mas depois eu acho que vocês vão lá no livro e procura. Meu Deus, a gente tem página 13, 14... Como é que a gente vai procurar se a gente não sabe o que a gente está procurando, Fátima? É a mente subconsciente, é o texto, o aspecto inteligente da mente subconsciente. Na verdade, também é o seguinte, eu grifei algumas frases que eu vou jogar nos dois grupos, tá? Por quê? Porque vocês que estão estudando, os dois grupos que estão estudando, para vocês irem lembrando sempre. Então, você vai ter essa frase, pode procurar, mas por quê? Porque tem essas influências de todos. Então, eu tenho que ter muito essa consciência de estar conectado comigo. Não é de hoje que nós falamos, ou leis herméticas, ou fraternidade, ou Joana, ou Hamed, ou Emmanuel Chico, de volta para dentro, busca interior. Quer dizer, quanto tempo somos avisados disso, né? De parar e não é o que o outro fala, para sofrer menos essas influências e poder se conectar com tudo isso, toda essa linguagem emocional, mental, espiritual e física, tá? Nosso horário está no final. Eu queria fazer um exercício com vocês, e agora eu estou emocionada, arrepiada, não sei, mas infelizmente eu acho que não vai ter tempo, mas acho que vocês podem fazer em casa. É desenhar uma figurinha,
era desenhar a figurinha com todos esses corpos. Tá? É como se fosse... Eu não quero falar muito, porque cada um vai fazer o seu desenho. Vocês podem até fazer e a gente continua na semana que vem, que ele vai continuar falando dos corpos, tá? Mas agora que nós estamos encerrando, o exercício era esse, né? Para se habituar a cada vez mais sentir a existência de todas essas partes, mas que não são separadas. Todas essas partes são uma só. E isso somos nós, né? Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para você já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa.